por Paulo. Vamos aí novamente e agora nesse ponto do capítulo 3, na sua segunda metade, a gente vai observar um dos pontos máximos da crítica que Paulo vai tecendo no decorrer da carta. E a crítica que ele tece em cima tanto do homem natural quanto do homem religioso. E Paulo vai trabalhando a sua análise da natureza humana, do efeito do pecado na natureza humana. E ele mostra a abrangência e o tamanho do efeito que o pecado fez na natureza humana. E automaticamente isso atingindo o homem, o gênero homem na sua totalidade, e a abrangência desse estrago, da desobediência realizada lá no jardim, né, com Adão, essa desobediência e o efeito que ela gerou, e o qual se estende até os dias de hoje, né? E Paulo tem o cenário da igreja de Roma como pano de fundo, e nessa carta ele inicia essa análise, né? Essa análise dramática do texto, da narrativa da queda humana, do efeito do pecado, onde o homem foi parar e o que isso gerou, né? Quais foram as consequências futuras. Então a gente vê isso de forma clara nos textos, né? A partir do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. Então, aqui algumas anotações que eu fiz, vou estar lendo ela no decorrer do vídeo, né? Eu achei que ia conseguir fazer hoje do versículo 9 até o versículo 20, uma análise completa, mas não deu, porque tem bastante coisa. Infelizmente a gente não vai conseguir entrar a fundo, versículo a versículo, até gostaria, mas ficaria, eu acredito que por vídeo ficaria de certa forma um tanto exaustiva, mas ainda creio que a gente possa, havendo aí, sabe lá quando, um retorno dessa conversa mais presencial, né, na sala de aula, acho que a gente pode até pensar em voltar a colocar alguns pontos dos textos que foram lidos até agora num debate, numa nova análise, né? Isso seria até importante, eu acho isso muito saudável. A questão não é só fazer o ato corrido da leitura e uma explicação somente, ou enfim, no âmbito mais devocional. Eu acho que o que vale é essa análise textual, contextual, essa entrada um pouco mais a fundo nos textos, ou seja, ainda principalmente na carta de Romanos, que é a base da fé cristã, da conduta, da norma, da moral, do pensamento filosófico, do pensamento cristão como um todo. A gente encontra aqui as estruturas fundamentais nessa carta, o que seria a própria dogmática cristã. Eu considero dessa forma. Não só eu, como outros nomes que são, enfim, quem sou eu? Mas outros grandes nomes da teologia. Eu nem sou teólogo, mas outros nomes da teologia que tem como Martin Lloyd-Jones, John Stott, Karl Barth, enfim, por que não? Hernandes Dias Lopes, que é um dos meus mentores aqui, né, no compêndio do estudo do livro da Carta de Romanos. Então, Paulo começa a sua análise final após mostrar todos os ângulos do efeito do pecado no homem, e ele conclui que foi total e completo, né?
E o ultra abrangente, o efeito da queda, condenando-o para a eterna danação. Ou seja, o que Paulo traz aqui nesse texto é a dramática conclusão de tudo que ele vinha falando nos textos anteriores, né? Tudo que ele vinha traçando nos textos anteriores, falando do homem natural, falando do homem religioso, dicotomizando, né? Separando cada personagem, falando especificamente do comportamento e da conduta de cada um deles, né? Paulo vai estar falando de todos eles de forma específica e pontual. Mas no final, a partir aí do versículo 9, Paulo ele vai pegar toda essa galera dicotomizada, separadinha, e agora vai juntar e falar, não, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um homem, seja ele natural ou religioso, este é o homem. Então, ou seja, aqui estamos diante da mais contundente e dramática afirmação do apóstolo. Quando ele vai fazer isso, quando ele traz esse texto final, essa conclusão, tanto que ele começa o texto falando, o que se conclui? Trazendo a pergunta, o que se conclui? De tudo que eu falei até agora, desde a revelação da ira de Deus em cima de toda a impiedade humana até agora. Então Paulo ele vai trazer isso. Logo após ele ter falado sobre o homem natural, do versículo 18 a 32, ele fala do religioso altivo, ou seja, do religioso orgulhoso por ser religioso, por ser eleito, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16, ele vai falar do religioso hipócrita, do capítulo 2, a partir do versículo 12 até o capítulo 3, finalizando no versículo 8, e aqui eu quero até colocar uma observação com a questão da palavra religioso ou religiosa, ou homem religioso. Eu não tenho nada contra a palavra religião, não tenho nada contra a palavra religioso, eu não tenho nada contra o significado da palavra religião, de religare, de religação, de reconectação do homem para com Deus. Eu não tenho nada... Ultimamente usa-se muito e cansativamente, de certa forma, eu acho até um pouco injusta a maneira que as pessoas colocam a palavra religião de uma forma muito pejorativa, sendo que a palavra religião ela significa engessamento, sistemática, como alguns até que costumam se dizer assistemáticos da igreja, né? Equivocadamente costumam colocar, né? Tipo, estou fora do sistema, não faço parte desse sistema corrompido, mas na verdade ele saiu de um sistema para criar um outro, né? Havendo ordem ou não, sistemas é sistema, ele obedece o início, o princípio e o fim, mesmo que de certa forma até desordenadamente, né? Enfim, não vou cair em detalhes aqui porque, enfim, não é esse o objetivo do vídeo. Mas a questão é que Paulo ele separa esses três biotipos de homens, mas agora no texto, nesse trecho final, ele condensa e dá a sua opinião final. Ele na verdade ele dá a sua síntese, ele traz aqui e fala, olha, é isso, esse é o homem. E o texto aqui ele vai provar que todos os homens são execráveis. Vamos lá no texto. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito. E aqui ele já começa a desmontar. Parece que até ele vai um pouco contraditório com o que ele estava falando logo no início do capítulo 3. Mas ele não está sendo contraditório. Ele explica a situação de cada um e agora ele conclui dizendo, infelizmente não há. Então o que ele vai falar aqui? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto e a língua urde engano, veneno de víbora e está nos seus lábios. A boca deles
tem a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, e são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição, miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, de quem ele está falando aqui? Ele está falando do homem natural? Ele está falando do religioso altivo? Ele está falando aqui do religioso hipócrita? Não, ele está falando de todo mundo. Ele está falando de todos os que estão diante, os ouvintes da carta lida, os leitores da carta lida. Ele está falando de todo, ele está falando do gênero humano. O homem em si é inútil, o homem não é justo. O homem, após a queda, o homem não tem nada nele que valha algo. Ele é inútil. Paulo, ele dá o tapa final. Ele vem caminhando com luva de pelica e agora não, é a própria mão de Paulo batendo no rosto da hipocrisia do homem em si e da sua religiosidade. O pecado destruiu por completo qualquer evidência ou chance de um relacionamento direto com Deus e sem um mediador. Ou seja, o pecado do homem foi tão destrutivo, como eu já venho falando aqui no início do vídeo, é tão destrutivo que não tem como Deus participar inteirando com o homem. Porque o pecado do homem afeta, não fere de modo de enfraquecer, mas a santidade de Deus não consegue coabitar onde há sujeira, onde há pecado. O homem pecador, ele é fulminado diante da santidade e da soberania de Deus. Ou seja, como Moisés foi enfiado na fenda da rocha. Por quê? Porque a glória de Deus era tão grande a ponto que ele não conseguiria ver desfalecer? Sim, seria por conta disso, mas existe um outro ponto que também fala do porquê seria isso. Porque Moisés era um pecador. Então a santidade de Deus, toda a glória de Deus, o fulminaria porque ele era um homem sujo. Ele era um homem pecador, apesar de ser o primeiro arquétipo do Messias, ele era um homem. Ele era um homem, ele estava sujeito, ele tinha um coração pecaminoso, ele tinha consciência de Deus, o Espírito lhe abria a consciência, mas ele era um pecador, certo? Então não havia como o homem se relacionar senão por um mediador. Ou seja, Deus, quando olha para nós, não vê nós, o homem, o Thomas, mas ele vê a Cristo. É a Cristo que ele vê, é a cruz que ele vê, é o sacrifício. O que me faz, como em Hebreus, apto a adentrar com intrepidez ao Santo dos Santos, à presença de Deus. O homem não consegue estar na presença de Deus, e assim como Adão, o homem não consegue, por vontade própria, buscar a Deus. Não consegue. Ele não consegue por si só buscar a Deus, porque ele está contaminado com o pecado. Ou seja, semelhante como o próprio Adão, a gente foge da presença de Deus. Nós rejeitamos a presença de Deus. Nós não buscamos, nós fugimos, nós somos contrários a Ele, assim como ele vai falar a partir do versículo 18 do capítulo 1. O homem está caminhando contrário à vontade de Deus. Ele quer se desvincular de Deus. Isso não foi somente uma categoria humana, mas toda a humanidade. Ou seja, todos se extraviaram. Não está só ligado ao homem natural, como a própria palavra descreve, não está só, como Paulo descreve aqui, não está somente ao homem natural, essa questão da fuga da presença de Deus, ou da sua inutilidade como homem, mas está ligado também ao homem religioso. Ao homem religioso. Ou seja, posto a saber, então aí, a gente tem os textos que vão aí, quando Paulo diz que não há um justo sequer, nenhum sequer, isso está claro, isso está desnudado, isso já foi o tapa inicial, e aí Paulo vai começar a dar
as qualidades do homem, se dá para se dizer qualidade, mas ele vai mostrar agora os efeitos do pecado na humanidade e o porquê do homem natural ser daquele jeito, o porquê do homem religioso ser desse jeito, o porquê do homem hipócrita, o homem altivo ser desse jeito, e aí ele vai falando. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há entendimento. O homem não consegue compreender a vontade de Deus, senão pelo poder do próprio Espírito Santo, senão pela própria vontade de Deus. Ou seja, quando Paulo fala não há quem entenda, ele não está só jogando palavras ao vento, mas ele está dizendo que o homem não consegue buscar o entendimento de Deus. Jesus, quando fala buscar a Deus de todas, a palavra de Deus, o mandamento buscar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, ele está dizendo a sua própria limitação. O homem é limitado, o nosso entendimento é limitado, mas se nos esforçarmos com o nosso entendimento, buscar a Deus, encontraremos a Deus. Ponto. Mas assim, como? Pela força do intelecto? Não. O intelecto ele é um adjunto que pode te favorecer uma busca compreensiva e racional. Mas, se não for pelo poder do Espírito Santo, o homem não consegue. O homem não consegue compreender a vontade de Deus na sua vida. Ou seja, a pessoa ela pode ler a Bíblia, ela pode ler comentários, ela pode ler os grandes teólogos, ela pode buscar o conhecimento com cunho intelecto, a priori de encargo de conhecimento, mas compreender e amar a palavra de Deus está ligado muito mais à ação do Espírito Santo. Ou seja, como em Lucas 24:45, que vai falar aqui, logo depois que Jesus discursa sobre as Escrituras, é aberto o entendimento dos discípulos, logo após a ressurreição, antes dele ascender aos céus. A ação do entendimento do que estava acontecendo, do que aconteceu até aquele momento, do que as Escrituras falavam a respeito de Jesus, só foi possível aos discípulos por conta disso. Foi por conta disso, não por conta do próprio intelecto de cada um deles. Ou seja, a gente tem nas narrativas bíblicas, principalmente das narrativas biográficas de Jesus nos evangelhos, que momentos eles pareciam que entendiam tudo, em outros pareciam que não entendiam nada. Ou seja, se não pelo poder do Espírito, quando Pedro revela que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus mesmo dá essa ponta falando, não revelaste de ti mesmo, mas do Espírito. Quem revelou a ele? Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Pedro só confirmou, só testificou que Jesus era Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo, não pelo próprio intelecto, não porque ele tinha visto Jesus fazer milagres, mas pelo próprio poder do Espírito Santo. Senão, o próprio pecado o cegava, aliás. O homem não consegue entender a Deus, não busca a Deus, porque o pecado cegou o entendimento. Ou seja, o entendimento está travado pelo pecado. Não havendo entendimento, e entendendo assim, e não havendo entendimento, automaticamente não tem como o homem buscar a Deus. Se você não entende, você não busca porque você não entende. Geralmente, quando você não entende, você abandona. Ou seja, quando você pega um livro do Kierkegaard para ler, ou as Confissões de Agostinho, e acha complicado, a ideia inicial é abandonar o livro. Ou um Francis Schaeffer, você vai abandonar o livro. Porque você não tá difícil, eu não estou conseguindo entender, então você acaba abandonando. Ou seja, não entendendo Deus, você o abandona. Ou seja, não há quem entenda, não há quem busque. Por quê? Porque não entenda. Porque não entende. Se não for aberto pelo Espírito Santo, se Deus não mover a sua mente a ser aberta a isso, através do Espírito Santo, você não busca. Então, ou seja, por si somente o homem está condenado em si mesmo. E mesmo que este venha a receber a Cristo como Senhor, não quer dizer que agora ele é capaz, por si mesmo, buscar a Deus ou de fazer o bem, mas pela capacitação do Espírito, o homem é
completamente, sem capacitação do Espírito, o homem é completamente inútil. O que vai dizer que aqui, a respeito da... todos se extraviaram por não buscar, se extraviaram, abandonaram a Deus, se revoltaram contra Deus, se extraviaram e automaticamente por se extraviar se tornaram inúteis. Ou seja, mesmo que este veio a receber a Cristo como Senhor e Salvador, não quer dizer que agora ele é capaz por si mesmo. Ou seja, você recebeu a Jesus, sim, amém, bênção, já é um início. E você agora, não, agora o que eu sei é porque eu busquei, é porque eu fui atrás. Não, negativo. Você recebendo a Jesus, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar o seu coração, a sua mente. Ele passa a habitar dentro de você. E através do Espírito Santo, ele vai te capacitando a entender a palavra de Deus. Ele vai te capacitando a compreender a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Ele vai te trazendo próximo a Deus. Ou seja, não é por uma questão de intelecto, não é por uma questão de moral própria. Ou seja, o homem que busca, que recebeu a Cristo, busca a Deus por conta do poder do Espírito, por conta da condução do Espírito, não por conta própria. Não adianta acreditar que por conta de você mesmo, você busca amar a Deus. É quase que meio que mentir para si próprio, mentir para você mesmo, porque para Deus não se engana, a Deus não se engana, Deus não se passa para trás. Mas não no sentido que você está fazendo isso porque você está querendo enganar Deus, mas você achar que por você mesmo você consegue decidir coisas boas em Cristo, é meio que desutilizar o Espírito Santo, não entender que o Espírito Santo ele é o viabilizador, o capacitador para que você possa praticar as boas coisas. Ou seja, o homem se tornando inútil, como no versículo 13 também vai falar de outros não adjetivos, né? Mas situações depreciativas da atitude humana, a gente vai ver aqui que o homem em si mesmo, ele emana maldade pura. E aqui eu vou deixar alguns versículos, para depois, se vocês quiserem buscar, entendendo aqui como a natureza humana, o homem em si mesmo não consegue ser bom. Dentro de si existe o pecado, e este pecado ele faz com que o homem em si ele maquine, independente do homem religioso ou não religioso. O homem não religioso ele verte maldade. O homem não religioso, o homem religioso ele tem o Espírito Santo que o policia, que o baliza nessa questão. Mas se ele vacilar, marcar bobeira, ele pode ser gradativamente tão destrutivo quanto. Ou seja, ele pode ser um hipócrita, ele pode ser um altivo, então ele pode ser até pior do que o homem natural. Salmos 1, de 1 a 3, fala do homem querendo se livrar de Deus, maquinando contra Deus. Mateus 15, 18 a 20, Mateus 12, 34, vai falar do coração adoecido no pecado, onde o coração, a boca fala do que o coração é cheio, e que o que vem de dentro é muito mais destrutivo, trazendo aqui a ideia da garganta, que é um sepulcro aberto, e com a língua urda engano, veneno de víbora. Está cortando o vídeo. Mas enfim, ou seja, aí nesses versículos você vai entender que o homem em si, ele não consegue gerar nada de bom, a não ser que seja o próprio Espírito Santo que esteja balizando e conduzindo-o às atitudes boas, às atitudes realmente boas, do que é a vontade, do que é o buscar o conhecimento em Deus. Eu queria ler um trecho aqui eu trouxe hoje o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, e eu queria ler um trecho a respeito disso, onde muito
muito sabiamente o Hernandes faz um comentário e cita alguns outros teólogos aqui que são fenomenais. Devido à curta memória do meu celular, não vou conseguir fazer a leitura de Hernandes Dias Lopes, vou deixar para o próximo vídeo. E, por favor, mandem perguntas, tá? Havendo dúvidas, por via WhatsApp, enfim, o que vocês acharem melhor, tá bom? Fica um abraço para vocês, um ótimo domingo, meditem bastante na Palavra de Deus e nos textos de Paulo e até o próximo vídeo.